E aí, abençoados, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ray Lopes, professor de artes, e hoje nós falamos aí com a turma do 7º ano A e B do Colégio Lediro Ferreira Lima, no distrito de Espantagado, em Queimadas, na Bahia. Bom, pessoal, em nossa aula passada nós falamos aí sobre Almir Haddad e o grupo Tá na Rua. E hoje nós vamos dar continuidade aos estudos de artes, aí na unidade 2, com o tema Existe arte nas nossas tradições culturais? Então vou pedir que você pegue o seu livro de artes estelares do 7º ano, abra aí na página 100, para que a gente possa dar início então à nossa aula de hoje. Mas não esquece, não está inscrito em nosso canal, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações e dá aquele joinha em nosso vídeo. Bom, pessoal, tema central e a pergunta norteadora aqui da nossa unidade 2 é: existe arte nas nossas tradições culturais? Bom, no Brasil existem diversas práticas culturais, que são tradicionais em cada região, em cada estado, em cada município do nosso país. Entre essas práticas nós podemos citar aí festas, momentos de trabalho, momentos religiosos, que reúnem muita dança, muita música, muitas encenações, entre outras artes. Nesta unidade, na unidade 2, nós vamos conhecer algumas dessas práticas e refletir sobre os aspectos artísticos que estão presentes nessas práticas culturais, certo? Na imagem de abertura da nossa unidade, vocês têm aí jovens participando do Congo em Milagres, aí no Ceará, no ano de 2016, certo? Essa imagem representa aí uma das festas tradicionais aí do Ceará, que é a Congada, o Congo, certo? Bom, quando nós falamos em tradições culturais, o que é que vocês imaginam? O que vem a ser tradições culturais? Bom, quando nós falamos, pessoal, em tradição cultural, nós estamos nos referindo aos costumes transmitidos de geração em geração. Ô professor, e quais são esses costumes, as histórias, a religião, as nossas crenças, as comidas típicas, as músicas, as danças, as brincadeiras, Tudo isso constrói o que nós chamamos de tradição. E aí eu tenho alguns questionamentos para fazer para vocês que está aí na nossa página 101 do nosso livro Telares. Que práticas culturais brasileiras você conhece? Será que você já teve a oportunidade de vivenciar alguma delas? Como foi essa sua experiência? Você acha que a arte ela está presente nas festas tradicionais da nossa cultura? De que forma? Por quê? Para você, qual é a importância das práticas culturais para essas pessoas? Bom, esses questionamentos nós vamos estar cobrando para vocês, certo? Mais tarde em nossas atividades, a gente vai estar questionando, vai estar instigando vocês para que vocês demonstrem aí um pouco do conhecimento que vocês têm a respeito das práticas culturais e a importância que vocês identificam nessas práticas para a nossa sociedade. Bom, a cultura brasileira, assim como a formação ética do povo brasileiro, ela é vasta e bastante diversa. Nossos hábitos culturais elas recebem elementos e influências de povos indígenas, povos africanos, povos portugueses, espanhóis, italianos, japoneses, entre outros povos, devido ao que? Ao processo de colonização que nós passamos no período colonial, às imigrações e aos povos que já habitavam o nosso país. Quando nós trabalhamos com vocês em geografia, a formação da população brasileira, nós vimos que o Brasil ele é um país mixigenado, formado por vários povos de diversas etnias, vindos de diversas partes do nosso mundo, que contribuíram com a formação da população brasileira. O Brasil é um dos países de maior diversidade populacional do mundo, mas não só de diversidade populacional, também de diversidade cultural, porque esses povos que vieram para o nosso país, sejam eles os africanos que vieram de forma forçada trabalhar como escravos em nosso território, ou os imigrantes portugueses, espanhóis, italianos, japoneses que chegaram ao nosso território, eles trouxeram consigo, além da bagagem material, eles trouxeram uma bagagem de conhecimentos, de histórias, de crenças, de tradições religiosas, de forma de viver, de suas crenças. Todos esses conhecimentos culturais que eles trouxeram contribuíram para ampliar, certo, as tradições e a cultura do nosso território, do nosso país. E aí nós juntamos aí as tradições culturais dos povos africanos, dos povos portugueses, dos espanhóis, dos italianos, dos japoneses, dos povos indígenas que já habitavam o nosso país e formamos a cultura brasileira. Então a cultura brasileira é uma cultura mixigenada,
misturada. A cada território, a cada região, a cada estado que você vai, você encontra uma diversidade cultural enorme, que foi influenciada por esses diversos povos que habitam e que formaram a nossa população, que contribuíram também para a formação e construção da cultura do nosso território. Bom, as festas tradicionais, o que nós chamamos de festas tradicionais, são as manifestações culturais, folclóricas ou religiosas que expressam ali os costumes regionais ou até mesmo de um país como um todo, os costumes de um país. Sejam em grandes eventos ou em pequenas celebrações, elas acontecem de norte a sul do nosso território, levando muita animação para as ruas. Mas o mais importante ainda é que elas servem para resgatar e para preservar elementos históricos, tradições e crenças que estão diretamente ligadas aí à formação e à identidade da cultura brasileira. Por isso, as festas típicas são um grande exemplo aí da pluralidade e diversidade do Brasil. As comemorações de matriz africana, por exemplo, elas dividem o calendário com festas de origem portuguesa. Então nós temos aqui no Brasil festas de matriz africana, festas de origem portuguesa e as festas também de origem indígena. Ou seja, os povos que contribuíram com a formação do nosso território contribuíram também para a formação do calendário festivo do nosso país. Então hoje nós temos aí uma diversidade de festas tradicionais que ocorrem em nosso território e cada uma delas aí representando uma característica de um povo que veio para o nosso território. Então esses elementos característicos da cultura brasileira nós podemos identificar como a música popular, que é um grande elemento da nossa cultura, a literatura, a culinária, as festas tradicionais nacionais, como exemplo da maior festa tradicional nacional que a gente tem aqui no Brasil, que é o Carnaval, que é praticamente desenvolvido e praticado em todos os estados brasileiros. As festas tradicionais locais, como por exemplo a Cavalgada de Perinópolis aí em Goiás, o Festival de Parintins no Amazonas, e por que não dizer a festa tradicional da lavagem de queimadas, que acontece todo ano no último domingo de maio em nossa comunidade e que tem uma representatividade, que tem um significado para a nossa comunidade. Então essas festas tradicionais, elas podem ocorrer de nível nacional, quando ela ocorre em todo o território, a mesma festa ela é desenvolvida em todo o território, ou pode ser uma festa tradicional local, que vai ocorrer só em uma região, que vai ocorrer só em um estado, que vai ocorrer só em uma localidade, em um município, certo? Bom, e aí nós vamos falar para vocês, apresentar para vocês aí algumas das principais festas populares brasileiras. Nós não vamos estar falando de todas aqui, porque são muitas festas, mas nós vamos falar pelo menos aí daquelas principais, as mais conhecidas por vocês. Uma delas é o Carnaval, né? Carnaval é uma das festas mais populares e tradicionais do Brasil e atrai milhões de turistas, né? Os foliões se espalham pelos estados brasileiros aí para curtir uma das festas mais animadas, mais coloridas, mais irreverentes e democráticas de todo o mundo, né? E tem carnaval para todo tipo de gosto, né? Nós temos o Carnaval do Rio de Janeiro com desfiles de escolas de samba, nós temos o Carnaval lá de São Paulo com desfiles também de escolas de samba, mas também com festas de rua. Nós temos o Carnaval lá em Belo Horizonte com blocos de rua que cresce a cada ano, né? Nós temos o Carnaval da Bahia, né? Todo mundo pula atrás do trio elétrico, é aquela velho ditado, atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, certo? Então o Brasil é um país que tem uma das maiores festas tradicionais, que é o Carnaval, e que atrai turistas de todo o mundo para essa festa, certo? O Brasil nada é tão certo no Brasil como aquela letra de uma música que diz que em fevereiro tem Carnaval. Na verdade, nós não tivemos Carnaval ano passado por conta da Covid-19. Esse ano não tem nada certo ainda se nós teremos ou não, por conta ainda da pandemia que não acabou, certo? Mas tirando a pandemia, nós nunca ficamos sem Carnaval na Bahia. Nós nunca ficamos sem Carnaval no Brasil de forma geral. Então nada é mais certo do que o Carnaval acontece sempre no mês de fevereiro, certo? Bom, nós temos aí as festas juninas, né? Anahie. É impossível pensar em festa típica e deixar de fora uma das festas mais queridas dos brasileiros, né? Que acontece sempre no mês de junho, com muita quadrilha, com muita comida típica e que ocorre principalmente aqui no Nordeste.
Afinal, é difícil encontrar alguém que não resista ou que não goste ou que resista aí ao clima trazido pelas festas juninas. Elas acontecem no Brasil, mas certamente as festas juninas elas acontecem principalmente no Nordeste. São as que mais atraem público para as tradições e por suas tradições e também pela sua grandiosidade, né? Campina Grande, por exemplo, na Paraíba, se orgulha por ter o maior São João do mundo, né? Recebendo aí mais de 3 milhões de turistas, certo? Bom, uma outra festa também muito popular no Brasil é o Bumba Meu Boi. Quem aqui nunca ouviu falar no Bumba Meu Boi? Bom, festa do Bumba Meu Boi ou Boi Bumbá, não importa o nome que você veja, o que você escute, trata-se de uma das mais tradicionais festas populares do Nordeste e do Norte do Brasil. Cheia de cores, danças folclóricas, fantasias, né? Essa festa ela teria surgido da lenda sobre a morte e ressurreição de um boi, considerado aí o boi mais bonito de uma fazenda, né? No estado de Pernambuco e de Maranhão, elas são muito famosas, mas nenhuma delas se iguala aí ao Festival Folclórico de Parintins, que ocorre no Amazonas. De tão grandiosa, essa comemoração é considerada como o Carnaval dos Amazonenses, né? O Bundódromo recebe aí desfiles de blocos rivais aí dos caprichosos, que são o azul, e garantidos, que são vermelhos, sempre no final do mês de junho. Uma das festas mais populares que nós temos aí na região norte do Brasil é o Festival Folclórico de Parintins, certo? Bom, outra festa, a Lavagem do Senhor do Bonfim, né? Se Salvador for o destino de suas férias de verão, você pode acompanhar bem de perto, certo? Uma das festas religiosas mais tradicionais da Bahia, que é a lavagem da Igreja do Senhor do Bonfim. Esse evento ele acontece sempre na segunda-feira do mês de janeiro, certo? Na segunda quinta-feira, na verdade, do mês de janeiro, lá na cidade de Salvador. A procissão entre a Igreja de Conceição da Praia até a Basílica do Senhor do Bonfim tem cerca de aproximadamente aí um percurso de 8 quilômetros, é acompanhada aí por uma multidão de pessoas, né? E chegando lá, as baianas vestidas com seus trajes típicos lavam as escadarias da igreja com água de cheiro, né? Lavando aí, elas levam aí nos vasos durante esse percurso, embaladas aí por cantos, som de atabaque. Então é uma festa bem interessante, é uma tradição que resgata aí a limpeza, na verdade, das escadarias feita pelos escravos para a festa do Senhor do Bonfim. É parecida com a festa tradicional aqui do nosso município, né? A lavagem da igreja de Santo Antônio, né? Que acontecia sempre às vésperas também das trezenas de Santo Antônio. As baianas iam para a frente da igreja, lavar a igreja, na verdade, para fazer a abertura dos eventos em homenagem a Santo Antônio. Então é bem parecida essa tradição que nós temos na lavagem da Igreja do Senhor do Bonfim e na festa tradicional de Queimadas. Embora a gente já tenha mudado muito aqui da nossa festa tradicional aqui do nosso município, muita coisa já se mudou com o passar do tempo, mas no início dela, ela era muito parecida com a festa da lavagem da Igreja do Senhor do Bonfim. Bom, e aí nós vamos comentar um pouco sobre as tradições culturais do Brasil por região, porque cada região brasileira acaba apresentando características comuns culturais, certo? Nós vamos falar da nossa região Nordeste. Nós já falamos aí sobre as festas juninas, né? Que é uma das festas de maior atrativo que nós temos aqui no Nordeste, no Brasil, e especialmente no Nordeste, são as festas juninas, que é essa que acontece sempre no meio do ano, aí no mês de junho, que atrai milhões de turistas também para a nossa região. Mas se você quer descobrir outros eventos diferentes além das festas juninas, nós temos a festa de Iemanjá, que ocorre em Salvador no início do mês de fevereiro, e nós temos também o Festival de Inverno, que acontece em Garanhuns, em Pernambuco, geralmente no mês de julho, com exposição de artistas, teatros, shows, entre outros. E temos várias outras festas também que fazem parte do calendário cultural aqui do Nordeste. Já na região norte do Brasil, quando a gente fala em região norte, a gente lembra basicamente aí do Bumba Meu Boi, que nós já comentamos, e do Ciro de Nazaré, né, que é um movimento ligado aí à Igreja Católica. Muita gente acaba se esquecendo de uma outra festa, celebração tradicional muito importante que acontece em Rondônia e Tocantins, que é a Festa do Divino, que é em comemoração aí, uma comemoração religiosa, certo? Em homenagem aí à descida do Espírito Santo, né, que representa aí essa descida do Espírito Santo. A Festa do Divino também é uma festa bastante popular lá na região norte do Brasil. Bom, região centro-oeste.
O estado de Goiás é onde se encontram as mais tradicionais comemorações populares desse canto do nosso país, certo? A boa parte dessas festas elas estão ligadas às origens portuguesas, né, os colonizadores, a exemplo da cavalhada, certo? Com desfiles de cavalo, músicas durante 3 dias, geralmente acontece aí no mês de maio e no mês de junho. E nós temos também o fogaréu, que é a mais popular procissão religiosa na quinta-feira da Semana Santa, que ocorre também em Goiás, onde homens encapuzados cruzam a noite com tochas de fogo, representando aí os soldados que prenderam Jesus Cristo. É uma procissão também muito bonita, só participa do fogaréu os homens encapuzados, as mulheres elas acompanham, mas os homens é que vão encapuzados levando velas, acompanhando toda a procissão. É uma procissão que ocorre durante a noite, certo? Bom, na região sudeste nós temos o Carnaval de São Paulo, que nós já comentamos, mas além do Carnaval de São Paulo, Festa Nacional do Milho, que acontece aí em Patos de Minas, também merece destaque como uma das festas populares aí da região sudeste. E nós temos também a Festa da Penha lá no Espírito Santo, né, que é uma homenagem à padroeira do estado, a Nossa Senhora da Penha. Sempre acontece no mês de abril, certo? E lembrando que em São Paulo, nós já comentamos, nós temos aí o Carnaval de São Paulo, tanto o Carnaval das escolas de samba, quanto o Carnaval de rua, que é bastante difundido na região. Bom, região sul, colônia alemã, né, que se instalou aí na região sul, popularizou por aqui um dos principais eventos do seu país, que é o Oktoberfest, né, que é uma festa que resgata aí as origens germânicas e que é regada a muita cerveja. A mais famosa delas é o Oktoberfest, que acontece aí em Blumenau, em Santa Catarina. E em seguida nós temos também, ainda no mês de dezembro, Gramado, no Rio Grande do Sul, que emociona aí seus visitantes com shows de luzes de Natal de Gramado, um outro evento marcante também da região, que atrai muitos turistas também que vão prestigiar aí geralmente na noite de Natal as luzes de Gramado, que é uma cidade que fica completamente iluminada esperando aí o Natal. Então são 2 eventos bem importantes, marcantes aí do sul, lembrando que tudo levado também à cultura alemã, certo? Que é bastante influenciada nessa região, já que foi uma região colonizada basicamente por alemães e italianos. A cultura alemã está muito presente aí em todas as comemorações festivas aí dessa região, certo? Bom, falamos aí então um pouco sobre as tradições culturais, algumas das festas populares que a gente tem no Brasil, e aquela nossa pergunta lá do início da nossa aula continua. Existe arte nessas tradições culturais? Você acha que existe arte aí no Bumba Meu Boi, no Carnaval, nas festas juninas, certo? Na lavagem do Senhor do Bonfim, na lavagem tradicional de queimadas? Será que existe arte nessas tradições culturais? Esse questionamento continua para vocês ainda, certo? E agora nós temos a nossa experimentação aí na página 102 do nosso livro, certo? Com o questionamento logo no início. Que festas e folias fazem parte aí da memória da sua família? Nós temos algumas imagens aí de festas populares que ocorrem aqui na nossa comunidade, no nosso município. A festa da padroeira, do espantagado, nós temos também as cavalgadas, a lavagem tradicional de queimadas com a participação de blocos, como exemplo a gente tem o bloco Gonzagão, que é um bloco tradicional exclusivamente de forró, certo? E nós temos aí a procissão de Santo Antônio, que faz a abertura aí das trezenas de Santo Antônio, que ocorrem do dia 1º ao dia 13 de junho, que é o dia de Santo Antônio, certo? Bom, qual dessas festas fazem parte da memória de sua família? Existe alguma outra festa, alguma outra folia que faz parte das memórias de sua família? Bom, eu quero que vocês conversem, certo? Com seus familiares, com seus vizinhos, com pessoas da sua comunidade e busque informação sobre algumas dessas festividades ou folias. Vocês podem estar buscando informação sobre alguma festividade que acontece no nosso município de forma geral ou que acontece aí dentro da sua comunidade. Existe alguma festividade dentro da sua comunidade que acontece todos os anos, geralmente na mesma época? A exemplo da festa da padroeira, da festa de 15 de setembro, a das cavalgadas, das argolinhas. Existe essa festa, alguma desses movimentos são tradicionais, certo? Existe festas, outro tipo de evento em nosso município que é tradicional e que faz parte da memória da sua família, que sua família lembra lá quando era
criança, quando era adolescente, que participava dessas festividades. Então eu quero que vocês busquem com ele, investiguem esses festejos tradicionais aqui da nossa localidade, ou do nosso município, ou da localidade do Espantagado, do nosso distrito, certo? Registrem essa investigação. Essa é a nossa tarefa de hoje. Vocês vão registrar essas informações. Vocês podem fazer esse registro no caderno, vocês podem fazer esse registro por meio de um vídeo, você gravando, falando, ou você pode fazer uma entrevista para que a pessoa comente sobre essa festa, falando sobre a história dessa festa. Então, a forma como você vai fazer esse registro, você vai decidir. Então você vai conversar com pessoas mais velhas da sua família, com seus vizinhos, da sua comunidade, buscando informações aí sobre essas festas tradicionais aqui do nosso município, né? Festas que eles participaram, que eles já presenciaram, que eles têm informações. Procurem saber qual a origem desse festejo, por que surgiu esse festejo, quando surgiu, em que ano foi, por que é que ele acontece, existe uma época determinada para que esse evento aconteça, ela conta alguma história, ela traz alguns personagens, né? Traz algumas encenações, traz alguma apresentação, que tipo de música costuma acompanhar essa festividade, existe algum ritmo específico, certo? Existe alguma dança típica que é apresentada, alguma feira de artesanato, existe alguma comida típica que acontece nessa festividade, como é a decoração, a cidade é decorada para esse evento, o local que acontece essa festividade ele é decorado, as pessoas utilizam algum figurino especial, vão de roupa comum, né? Então procure o máximo de informações que vocês conseguirem sobre essa festividade ou essa folia, certo? E vocês podem registrar como texto em um caderno, escrevendo essas informações no caderno de vocês, me mandando a fotografia. Vocês podem gravar um vídeo falando, ou vocês podem gravar um vídeo de uma pessoa mais velha, da sua avó, do seu pai, do seu avô, de uma tia, de um vizinho, falando sobre essa festividade, certo? Essa é a nossa atividade proposta de hoje, certo? Então fiquem com Deus, a nossa aula fica por aqui, certo? Até o nosso próximo encontro, onde a gente vai estar falando sobre arte e tradições brasileiras. Até o nosso próximo encontro, fiquem com Deus.